Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os campos deste planeta azul. Está começando mais um programa Dossiê História, um programa eminentemente cultural que vai ao ar sempre às quintas-feiras, a partir de 18 horas. Nosso programa é transmitido ao vivo às quintas-feiras e nossas reprises aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Você também poderá assistir o nosso programa através do Facebook, em RTP Play, Rede Petrópolis Televisão Play. É só baixar o aplicativo. E você que não está nos acompanhando pela Tech Cable poderá assistir o nosso programa sempre pelas redes sociais, através do Facebook. No domingo, na reprise, de 9 horas da manhã do domingo, você também poderá assistir através do Facebook. Muito bem, estamos iniciando o nosso programa de hoje. Temos também, lembrando aqui, uma página no YouTube, onde costumamos colocar as nossas reprises na página do programa no YouTube, que é YouTube/Dossiê História. Basta que você no YouTube coloque lá no campo próprio da pesquisa o nome Dossiê História, há um ícone, você clica no ícone e automaticamente você vai abrir em nossa programação de reprises em ordem cronológica. Muito bem, é hora então de revermos o dia 17 de maio na história. Hoje, que é o dia 17 de maio, nós sempre fazemos uma resenha dos acontecimentos históricos do dia 17 de maio. Vamos à nossa vinheta. O dia 17 de maio é o 137º dia do ano em nosso calendário gregoriano. Portanto, faltam 228 dias para acabar o ano. Vai passar rapidinho. Vamos, então, à nossa primeira anotação aqui, do dia 17 de maio na história. Em 1383, acontece um casamento em Portugal que acaba se transformando numa guerra civil. É o casamento da princesa Beatriz de Portugal, filha do rei Dom Fernando I de Portugal e de sua mulher, Dona Leonor Teles. Essa Dona Leonor Teles é uma das mulheres assim mais questionadas da história de Portugal. Dona Leonor foi regente de Portugal após a morte do rei Dom Fernando I, em 1383 a 1384. Uma vez viúva, ela arrumou um amante, e esse amante era galego, o João Fernandes Andeiro. Desencadeou-se, então, uma guerra civil, porque os portugueses e as cortes portuguesas, na época, não se conformavam dela ter um amante galego, porque achavam que ela iria entregar Portugal aos espanhóis. Por outro lado, ela já tinha a filha casada com o rei Dom João I da Espanha, e ela, então, começou a manipular politicamente para que a filha fosse a rainha. E o Dom João I queria incorporar Portugal à Espanha. Isso é uma briga antiga, secular, que atravessou vários séculos, essa briga entre Espanha e Portugal. Mas sempre os dinastas portugueses casando com os dinastas espanhóis. É muito interessante essa rivalidade e, ao mesmo tempo, essa intimidade entre Portugal e Espanha ao longo dos séculos e da história. Nós sempre focamos aqui Portugal e Espanha porque nós temos a nossa descendência histórica de Portugal e parte da Espanha também. Mas Dona Beatriz casou-se com o rei de Castela, que ambicionava, como eu falei, anexar Portugal à Espanha. Sua mãe, Dona Leonor, como regente, assim que morreu o rei de Portugal, Dom Fernando I, ela operava em favor da filha e do genro da Espanha. João I de Castela. O final da história dá o término da dinastia Afonsina. Esse é o grande marco
desse casamento é exatamente isso, o final da dinastia Afonsina ou a dinastia dos Borgonha, de onde se originou Portugal, através de um ducado da Borgonha. Inicia-se a dinastia, então, dos Avis, que só vai terminar em 1578, quando falece Dom Sebastião naquela célebre batalha de Alcácer el-Quebir, lá no norte da África, e depois o seu tio o sucede, Dom Sebastião, o seu tio Dom Henrique I, que era chamado Castro, ele era um clérigo da Igreja Católica, e ele falece em 1580. Então, se inicia mais uma vez o conflito com a Espanha. O Filipe II de Espanha, ele se avoca rei, então, e herdeiro do trono de Portugal, e anexa Portugal à Espanha. As cortes portuguesas, por uma conveniência, topam essa absorção de Portugal pela Espanha e fazem, então, o Reino Unido, de Portugal, Algarve e a Espanha. E aí, então, isso vai até 1560, quando entra em cena, forma-se, então, aí a dinastia Habsburgo ou Filipina, na Espanha, quando ficou Portugal junto com a Espanha. E aí, só em 1640 é que esta união ibérica é dissolvida com também uma guerra que se rebela um duque de Portugal, que era o Duque de Bragança, e ele então passa a ser o primeiro rei, que, se não me engano, era Dom João IV. Dom João IV passa então, aí Portugal se torna independente da Espanha em 1640, e aí inicia uma dinastia que a nós outros aqui brasileiros é muito íntima, a dinastia dos Bragança. Muito bem, em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. E em 1846, isso aqui também é muito interessante, Adolphe Sax patenteia o saxofone. E em 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. Até então, o homossexual era considerado um doente mental. Isso num reconhecimento científico feito pelas Nações Unidas. E isso aí cai por terra a partir de 1990. Muito bem, então encerramos aqui hoje o nosso Dia na História. Vamos ao nosso jornalismo dossiê História. Vou chamar a vinheta. Muito bem, esta semana uma notícia foi amplamente divulgada pela Rede Globo de televisão e por outros órgãos de comunicação também, sobre um memorando da CIA, em que, neste memorando, se acusava o Geisel de ter autorizado a morte de guerrilheiros e terroristas que estavam presos. Muito bem, agora chegou a notícia de que o teor do documento pretensamente produzido pela CIA e amplamente divulgado pela Rede Globo sobre a autorização dessas mortes de guerrilheiras teria sido um documento que induz falsidade. Então, o primeiro erro, eu queria até mostrar aqui a foto que eu trouxe, isso. Os farsantes esquerdistas sempre deixam rastro. Isso aí eu captei nas redes sociais. Então, diz lá, o memorando da CIA que diz que o presidente Geisel executou subversivos é uma farsa grotesca montada pela esquerda. O memorando com data, isso é que é importante. O memorando com data de 11 de abril de 74 usa para o Centro de Informações do Exército um nome que ele passou a ter somente a partir de 1º de dezembro de 93. Centro de Inteligência do Exército, conforme o decreto 23. Ora, então, esse documento, que é lá de 1974, ele não poderia, de forma alguma, se referir a Centro de Informações do Exército
ou melhor, Centro de Inteligência do Exército. Até então não se falava essa expressão, Centro de Inteligência, órgãos de informação, na época eram chamados Comunidade de Informação, e o órgão era o Serviço Nacional de Informação, o famoso SNI. Então não havia, de forma alguma, essa expressão inteligência. Então, realmente, como é que a CIA poderia, em 1974, adivinhar que somente lá em 90 e poucos, esse nome seria utilizado? Na época não se utilizava esse nome. Então, essa realidade leva a uma conclusão de que realmente não existia não há um documento verdadeiro da CIA sobre esse documento e sobre essa notícia de que o Geisel teria autorizado. Então, esse documento está sob suspeita e nós devemos ter muito cuidado em tirar conclusões a esse respeito. Mas há um segundo erro também capital, que é o seguinte: o layout da matéria que foi produzido por um computador, quando na época usava-se a máquina de escrever. Ora, lá nos idos de 1970 não existia computador, não existia o mini computador para digitação assim, de memorandos. Então, na realidade, era na máquina de escrever. E esse documento, esse memorando, deveria ter vindo num documento original de máquina de escrever. Então, é a segunda evidência da falsidade desse documento. Muito bem, seguindo em frente aqui, temos aqui um segundo assunto, que é por que a qualidade do sêmen está caindo e, com isso, ameaça a reprodução. O espermatozoide está em discussão na pauta da saúde hoje em dia. 50% dos casos de infertilidade conjugal que afetam no mundo 48,5 milhões de pessoas, 48,5 milhões de pessoas no mundo, tem como causa algum problema masculino. A tendência é que este número aumente. Estudos realizados em diversos países mostram que a qualidade média do sêmen dos homens de todo o mundo vem caindo, pelo menos desde a década de 30. Há informações conclusivas sobre as causas. As principais suspeitas recaem sobre o álcool, o cigarro e substâncias químicas presentes em pesticidas, solventes e recipientes plásticos. Então, essa aí fica mais um alerta em relação a essa matéria e a esse ponto, que é realmente preocupante. O futuro da humanidade está em jogo, depende do sêmen, para que haja a procriação e a perpetuidade da espécie humana. Muito bem, seguindo aqui o nosso material jornalístico, temos uma palestra do padre Paulo Ricardo, que em seminário católico proferiu essa palestra sobre um tema interessante, que é sobre o estudo da língua portuguesa e a influência do socialismo na escola contemporânea. Esse ponto, meus amigos, é realmente muito importante. Vamos ver a conceituação do padre Paulo Ricardo sobre a imbecilização do estudo da língua portuguesa no Brasil, que é, aliás, como ele nomeia esse tema, né? A imbecilização do estudo da língua portuguesa no Brasil. Vamos lá, vamos ao vídeo. Você vai ensinar português na sala de aula. Para ensinar português hoje em dia, o que é que você faz? Você não entra com a gramática e ensina português. Você não ensina mais gramática, verbo, sujeito, complemento, objeto direto, adjunto nominal, restritivo, adjunto adverbial, verbo regência verbal, essas coisas. Nada disso, que bobagem! O português é para comunicar.
Nós estamos aqui para fazer comunicação. Então você vai dar um texto para o aluno de um tema social que você queira debater, e você vai debater política enquanto está sendo pago para ensinar português. Compreende? Porque você tem que ensinar o aluno a se expressar. E se o aluno falar português errado, não tem problema. Nós vai, nós vem, nós volta, nós quer. Isso daí não é português errado. Você tem que relativizar a coisa, é que ele não está usando a chamada norma culta. Mas isso não é a única forma de falar português. Tem várias formas de falar português. E assim você vai. Ou seja, é a lenta e gradual imbecilização de uma nação. Hoje, os nossos alunos chegam à universidade absolutamente analfabetos. Porque ao invés de aprender português, estavam aprendendo cartilha marxista. E isso ajuda muito, porque afinal das contas, se eu quero implantar o socialismo, eu preciso dominar a sociedade, e para dominar nada melhor do que dominar uma classe de idiotas. Então, eles são anti-intelectualistas, não querem absolutamente que você aprenda nada, que você estude nada, e se for para estudar, é para estudar do jeito que eles querem. Isto é o gramscismo, na prática. E quando eu vou descrevendo essas coisas aqui, sem que eu tenha vivido a sua vida, eu estou descrevendo alguns capítulos da sua vida em que você viveu na escola, na universidade e em tantos outros lugares. Não estou dizendo nada de novo, o que eu estou fazendo é colocando notas de rodapé naquilo que você viveu, para que você entenda que mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Antônio Gramsci, você é um profundo conhecedor de Gramsci. Um profundo conhecedor prático, porque você foi vítima dele. Você foi vítima dele. E esta é a realidade, esta é a corrente vitoriosa, digamos assim, dentro do mundo atual, principalmente dentro do Brasil. Muito bem, falando em sala de aula, falando em professores, nós temos aqui o vídeo de uma professora de matemática. Vamos ouvir a opinião dela, defendendo os professores socialistas, e ela, inclusive, confessa utilizar a sala de aula como instrumento de ideologização da esquerda junto a seus alunos. O que eu acho, na minha opinião, uma grande covardia, você fazer isso com jovens e adolescentes, porque eles ainda não estão formados, eles ainda não têm uma opinião definida, e, naturalmente, que o professor, quando ele coloca no ensino, na sua matéria, na sua disciplina, ideologia, ele fala mais de ideologia do que da ciência, ele, na realidade, está cooptando a criança, o adolescente, a uma manobra política que é de interesse dele e da militância dele. Acho isso uma covardia, uma desonestidade. As perspectivas para o ano que vem é que, se a direita ganhar a eleição, fatalmente esses professores todos de esquerda serão afastados. Há um projeto já para isso. 70 mil militares estão apostos para assumirem cargos importantes no governo do Jair Bolsonaro, se ele ganhar a eleição. Vai ser uma mudança radical no país. Nós temos que acabar com a ideologização nas escolas públicas e nas escolas particulares também. Isso é uma monstruosidade que se faz com a criança e com o adolescente. Mutatis mutandis, meus amigos, nós vamos então ao nosso tema de fundo, que hoje vai falar de Petrópolis, da sua história. E o nosso convidado, ele é um baiano que se apaixonou pela nossa cidade e aqui ele reside já há algum tempo.
Nosso entrevistado, durante muito tempo, ele alimentou o sonho de escrever um livro sobre a história de Petrópolis e acabou realizando este sonho. O livro tem o título Petrópolis na História e eu aqui, então, vou passar a palavra para ele. Olá, meu caro amigo José Luiz de Mendonça Costa. Uma boa noite para você. Câmeras e microfones ao seu dispor para as considerações iniciais. Boa noite, Prisco. É uma honra muito grande estar neste programa que difunde da maneira mais admirável a cultura de Petrópolis, abordando temas nacionais e internacionais. Todos os seus programas são de altíssimo nível cultural. Muito obrigado. E é uma honra estar aqui para falar sobre a história de Petrópolis. Muito bem. Ô, José Luiz, você escreveu esse livro e, naturalmente, que para nós chegarmos ao livro, vamos chegar um pouco na sua história mesmo, de vida. Fale-nos um pouco da sua vida profissional, da sua carreira, porque você vem de uma carreira jurídica, né? Você foi funcionário do Tribunal Regional do Trabalho, que lá você ficou por algumas décadas. Então, como é que foi essa passagem da sua vida profissional, da sua carreira, e hoje você está aposentado, e como o projeto do livro conviveu com essa atividade ao longo do tempo que você ficou, porque era um sonho de você realizar isso, só que você já alimentava, mas você tinha a sua carreira, então, normalmente a carreira paralela ao escritor sempre atrapalha. É verdade. E como é que você resolveu essa... qual foi a solução que você deu para esse impasse? Eu tenho a impressão que tudo foi consequência da minha atividade de estudos da advocacia. O estudo da advocacia abre horizontes muito grandes e percebe-se que todos os aspectos interessam à vida do homem. E como, morando em Petrópolis, a cidade tem um repositório fantástico da história do Brasil e das consequências de tudo que se fez no mundo e que redundou nos grandes projetos que grandes idealistas chegaram a Petrópolis, a construir a cidade de Petrópolis. Muito bem. Eu quero lembrar mais uma vez aos nossos telespectadores que nós estamos ao vivo no Facebook. Se alguém quiser mandar alguma mensagem ou quiser endereçar alguma pergunta ao nosso ilustre convidado, está à disposição. RTP Play, é só você clicar lá na Rede Petrópolis Televisão, tendo o aplicativo, e você então vai ver aqui a nossa conversa e vai poder, inclusive, participar dela. Bom, eu vou mostrar aqui Petrópolis na História. É um livro extremamente interessante e o Zé Luiz ele não ficou apenas restrito à história de Petrópolis, ele não começa o livro com a história de Petrópolis, muito ao contrário. Ele amplia o máximo, ele tem aqui uma gama de grandes pesquisadores, mas ele, no sumário dele, ele começa pelo mundo, né? A criação do mundo, a evolução do homem, depois ele vai para Portugal, aí ele fala de Portugal, da fundação de Portugal, o caminho marítimo das Índias, fala da imprensa, da internet, fala depois, então ele entra no Brasil indígena, aí fala do descobrimento, da colonização, depois ele vai para o Brasil Reino, depois Brasil Império, e aí então finalmente ele entra em Petrópolis, a criação da cidade de Petrópolis. O plano urbanístico do Keller. Aliás, você esteve na Alemanha pesquisando sobre o Keller, né? Sim. Conta para nós essa história. Porque eu estava interessado em saber da verdadeira certidão de Keller. Havia muitas dúvidas quanto à data de nascimento, quanto ao nome dos pais do Keller. Então, eu fui na cidade de Mainz, no arquivo histórico de Mainz, e lá eu consegui a autorização para reproduzir no meu livro o registro da família de Keller com a data de nascimento dele. Quando você chegou lá em Mainz, eles tinham uma noção do trabalho que o Keller fez aqui no Brasil? Não, senhor, não tinha. Não sabiam nada? Não tinha, não. Aliás, é um grande questionamento, porque nós aqui em Petrópolis, costumeiramente, chamamos o Keller de
Keller, né? Porque é um aportuguesamento, o que é muito natural. Tem gente que critica isso, mas eu acho que nós, brasileiros, não temos que seguir essa pronúncia, esse vernáculo alemão, castiço, Keller, né? Eu acho que para nós é Keller mesmo, porque nós temos que abrasileirar. E assim é feito, até mesmo porque os estrangeiros, quando se referem a nomes que são nossos aqui brasileiros, eles também falam do jeito deles, né? Estão nem aí para o português castiço, não é isso? Então, eles não sabiam nada lá sobre a atividade eu estive no arquivo histórico de Keller. Então, lá eles já são mais restritos aos aspectos do que abrangem a atividade deles. Eu não fui na biblioteca, não procurei sobre Keller em lugares pudesse até ter alguma coisa sobre ele. O meu objetivo era identificar a origem exata dele, com identificação dele com relação ao pai e com relação à mãe. Isso está no arquivo histórico, mas é só isso. Tudo bem, mas você não tentou pesquisar sobre a eventual reflexão do trabalho dele aqui no Brasil, lá, né? Lá no arquivo, conversei com diversas pessoas, mas absolutamente ninguém conhecia tudo, infelizmente. Eu espero que agora chegue a eles alguma coisa, né? Mas até então... Até mesmo porque você estudou também a passagem dele para cá, né? Sim. Ele era uma pessoa muito humilde, que veio para cá, veio numa oportunidade, ele era... Sim, ele aproveitou a oportunidade que o Brasil estava fazendo de um exército estrangeiro, porque os portugueses, muitos soldados portugueses haviam voltado a Portugal. E o Brasil criou uma espécie de exército de estrangeiros. Eu acho que era esse mesmo o nome, de exército de estrangeiros. Sim. E ele aproveitou ele e muitos outros jovens europeus, né, vieram para o Brasil com essa oportunidade de fazer carreira militar. Sim. E assim o Keller fez. Ele era um jovem de 18 ou 20 anos e se dispôs a vir ao Brasil, enfrentou todas as dificuldades e aprendeu o idioma todo, aprendeu o idioma português de maneira muito... Ele já era militar lá? Não? Eu não saberia dizer ao senhor se ele era militar. Ele se inscreveu aqui no Brasil, ele fez exames na escola militar antiga, criada por Dom João VI, ele fez todas as provas, consta da fé de ofício expedido pelo Exército Brasileiro. Ele fez todas as provas e se habilitou a um cargo de nível médio dentro do Exército. Então essa dúvida que eu sempre tive, ele não veio para cá como um militar... Eu diria que não. Mercenário, contratado? Não, senhor, em absoluto, em absoluto. Ele veio para cá, se candidatou... Ele fez a escola, todo, né? Passou em todas as matérias do concurso que ele submeteu, né? De diversas provas, foi aprovado com louvor em todas elas e foi nomeado tenente ou qualquer coisa parecida. Porque o Brasil teve, em séculos passados, essa necessidade, ainda no Brasil colônia, em que Portugal não tinha mão de obra suficiente, nem mão de obra militar para a defesa das costas, então se contratavam muitos, eram alemães, italianos, mas eram soldados mercenários, até oficiais mercenários para defender a costa do Brasil. Né? Perfeito, mas não foi o caso do Keller. Não foi o caso porque já era aqui 1820, se não me engano, 22, de memória, mas ele já entrou no grupo de engenheiros do Exército. Ele tinha uma competência para se tornar engenheiro do Exército, era major engenheiro, major o cargo dele. Agora, com a Petrópolis nessa época não existia ainda. Não. Mas várias incursões pelo interior passavam aqui pela estrada de Umirim, passava aqui por dentro do Córrego Seco, Correia já tinha um povoado. Né? Como é que você avalia a fundação de Petrópolis em relação a essa atividade que já havia anteriormente? Quer dizer, Petrópolis nasceu tão somente da atração do imperador quando vinha para cá, ou quando ele construiu a fazenda, ou já era uma atividade comercial que havia pelo caminho do ouro, enfim, pela exploração do interior, até para ir a Goiás se passava por aqui. Como é que você avalia a nossa região naquela época? Já havia uma perspectiva de se montar uma cidade aqui? Eu diria que não.
o caminho do ouro, que começava na Magé, passava por Petrópolis, que era a fazenda do Córrego Seco, que era uma fazenda em franca decadência e não tinha nenhuma possibilidade de atendimento nem aos chamados tropeiros, os chamados tropeiros. Eles passavam por Petrópolis e iam se abastecer em Correias, na fazenda do Padre Correia, que ali sim era uma fazenda que dispunha de alojamento para os tropeiros, de condições de alimentação para os animais e até de uma ferraria. Os animais eram ferrados, faziam-se ferrarias ali na fazenda do Padre Correia. Mas que é onde nasceu Petrópolis, né? Que é onde nasceu, pois é, mais ou menos, né? Então, ali havia esse único ponto, mas que era uma fazenda do Padre Correia. O Padre Correia morava na fazenda e tem lá até hoje a capela dele. Não era um empreendimento comercial, era um ponto de apoio aos caminhantes. Quando Dom Pedro I foi a primeira vez a Minas Gerais, passou por Petrópolis, passou pela cidade, pela fazenda do Córrego Seco e foi se hospedar na fazenda do Padre Correia, que era o normal. Dali ele foi a Minas, foi a primeira viagem dele, né? Voltou novamente, passou na fazenda do Padre Correia e aí ele já estava gostando do clima, muito provavelmente, por causa da diferença de clima do Rio para Petrópolis e Correias, né? A diferença muito grande. Uma segunda vez, em 1831, se não me engano, quando ele, pela segunda vez ele foi a Minas Gerais, ele parou novamente na fazenda do Padre Correia e a fazenda apresentava uma grande prosperidade, com tudo muito bem cuidado, todas as colheitas muito bem elaboradas. Ele se entusiasmou. É possível que ali ele tenha pensado em como seria bom para ele, para o governo dele, ter uma casa de campo, um palácio onde ele pudesse se refazer do calor no verão, naquele clima de montanha. Então, ele consegue comprar a fazenda do Córrego Seco, que era relativamente distante, mais próxima do Rio. Aliás, por indicação do Padre Correia mesmo. Talvez tenha sido que ele não estava... Porque ele tinha feito uma proposta ao Padre Correia para comprar a fazenda dele. Falam isso. Eu não consegui descobrir esse... Não pegou esses elementos, não? Para confirmar isso, não, senhor. Não. Mas o fato é que ele comprou a fazenda do Córrego Seco e ficou muito feliz. Microfone, para um momentinho, está dando um problema aqui qualquer. E o som, qual microfone? O meu? O dele? O microfone dele que está distante, né? Está distante. Posso continuar? Pedir a você para colocar o mais próximo possível. Tá bom. Tá. Pode falar. Então, ele se entusiasmou pela possibilidade de ter uma fazenda muito mais próxima do Rio, que Córrego Seco é muito mais próximo do que a fazenda de Correias. Só que ele não pôde concluir esse objetivo dele, porque houve incidentes, ele teve que renunciar, né, abdicou para Dom Pedro II, etc. Muitos anos de Dom Pedro, claro, II herdou a fazenda do Córrego Seco. Eles haviam adquirido outras fazendas, o ideal continuava. Eles adquiriram outras fazendas ao redor da fazenda do Córrego Seco. E quando aí sim, em 1840, mais ou menos, né, quando Keller, junto com o mordomo Paulo Barbosa, não só o Keller conhecia toda a região, e o mordomo conhecia todos os objetivos de Dom Pedro II. Então, eles se uniram e propuseram a Dom Pedro II essa criação de um palácio com povoação. Não era um palácio para Dom Pedro II, era um palácio com povoação, com áreas distintas e programadas para a subsistência dos próprios colonos e outras áreas para os, digamos, amigos da corte. Então, esse foi o objetivo da cidade. Não nasceu por consequência de uma atividade secundária, não. O objetivo era fundar Petrópolis, que já surgiu com esse nome, com inúmeros projetos de estabelecimentos importantes e destinados a manter uma qualidade de vida muito importante para a região, para o país, para o Império, né? E à medida que o tempo passava, vamos dizer assim, outras hostes da sociedade brasileira foram se incorporando aqui em Petrópolis. Sim. Todos os embaixadores tinham casa em Petrópolis, moravam,
eram embaixadores no Brasil, mas moravam em Petrópolis. Desciam depois para as atividades burocráticas deles. Mas muitos embaixadores moravam no Brasil. A cidade teve todo esse... Por isso que é chamada de imperial, porque quem queria encontrar o imperador estava em Petrópolis, no mínimo 6 meses por ano. Né? Fora as vezes que ele vinha sempre, tinha um trem à disposição dele. Esse trem era um vagão exclusivo para o imperador. Ele subia, no mínimo, toda semana, né? Me diz uma coisa, você estudou um pouco a vida do Paulo Barbosa nessa pesquisa? Sim. O Paulo Barbosa ele era nascido em Sabará, em Minas Gerais. Muito cedo, quando ele se ingressou no Exército, né, e foi servir logo de início a Dom João VI. Ele participou da tropa, da guarda de segurança de Dom João VI. Então, era um homem de extrema confiança da corte. E depois que Dom João VI foi para Portugal, ele continuou na corte e dando uma assessoria a Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I precisou de mandar os emissários a São Paulo e a Minas para saber se tinha apoio para o movimento da independência, Paulo Barbosa é que foi a Minas Gerais e trouxe o apoio dos governantes da época, das províncias, né, de Minas Gerais, de algumas cidades do interior de Minas, Ouro Preto, que era a capital de Minas, né, foi o Paulo Barbosa que trouxe esse apoio de todo o estado de Minas para Dom Pedro I. E o José Bonifácio que mandou de São Paulo, fez essa interferência de São Paulo. Tempos depois, ele é afastado daqui dessa atividade, né? Sim. De mordomo. Perfeito. Porque o mordomo era uma pessoa muito importante na casa imperial. Muito importante, ele cuidava das finanças, né, da economia toda do palácio, mas o prestígio dele era tão grande, e Dom Pedro II se referia a ele com todo carinho, né, que quando houve uma possibilidade de um atentado, houve uma possibilidade isso que eu ia chegar. O Dom Paulo Barbosa, ele foi designado para embaixador do Brasil na Europa. Ele foi à Rússia, se não me engano. Eu não sabia dizer qual foi o país que ele foi. A Rússia. Ele foi embaixador e lá ele fez cursos, que ele era um homem muito inteligente, ele fez cursos de artes militares. Havia um interesse todo muito grande de se melhorar, de se aperfeiçoar. Ele não foi em vão que ele ficou alguns anos no exterior como embaixador do Brasil. Depois ele retorna, parece que ele morre lá, né? Não, ele retorna, morre no Brasil, muitos anos depois. Foi sentida a morte dele, claro, ele era um homem... Serviu ao rei Dom João VI, ao imperador Dom Pedro I, ao imperador Dom Pedro II. Mas você soube de um incidente, eu já li isso há muitos anos, não me lembro disso, mas um historiador publicou na Tribuna de Petrópolis um trabalho sobre Paulo Barbosa. E, infelizmente, eu não guardei esse trabalho. Mas parece que houve um problema qualquer na época aqui, ele ter sido acusado de alguma coisa. E então o imperador resolveu nomeá-lo embaixador para que os ânimos se amainassem. Foi aí que ele foi para fora. Não sei se você chegou a encontrar alguma coisa nessa Os estudos que eu fiz foram baseados no Lacombe, que publicou um livro chamado O Mordomo do Imperador, onde ele conta toda a história e ele não se refere a nenhuma mal feito. Não, ele fala que houve ele sofreu uma acusação, uma tentativa de assalto, tentativa de atentado contra ele. Foi um atentado contra ele, que foi denunciado. Em função de uma questão política qualquer da época. Questão política, sim. E aí o imperador o nomeou embaixador, exato, para poder prestigiou a posição dele. Foi muito prestígio. Agora, eu te pergunto o seguinte, no seu livro, ele é um livro sui generis em matéria de história de Petrópolis, porque ele alonga, ele amplia a visão histórica, que você começa lá, do início da humanidade, da evolução do homem, etc., da fundação de Petrópolis. Por que você colocou nessa programação do livro uma pesquisa tão ampla? Isso tem algum sentido. Eu gostaria de saber. Porque as coisas não acontecem por acaso. Petrópolis foi fruto de de várias situações, de ideais.
E esses ideais não foram de momento só de Dom Pedro II, nem de Dom Pedro I, nem de Dom João VI. Dom João VI chegou a visitar o Porto da Estrela, lá na Baixada, onde começava o caminho do ouro, passava por Petrópolis. Então, são todas as consequências que me levaram a pensar quantas pessoas trabalharam sem nunca imaginar o que iria acontecer, né? Se o resultado do trabalho delas iria dar em Petrópolis. Mas não, são muitas situações, muitos acontecimentos históricos que vêm, de uma forma ou de outra, possibilitaram a criação, o aparecimento de Petrópolis. Muito bem. Agora, vamos falar um pouco sobre a pesquisa do livro, que eu fiquei aqui realmente muito impressionado com o número de livros e historiadores que você pesquisou, o que demonstra uma capacidade de pesquisa muito grande, porque eu não sou um historiador acadêmico, eu não tenho formação acadêmica, creio até que você também não tenha. E nós que somos amantes da história, e assim eu me considero, né, um amante da história, né? Eu não sou um historiador acadêmico, mas a gente consegue desenvolver uma veia de pesquisa. Né? E eu fiquei aqui impressionado pelo número de livros e pesquisas que você fez. Né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 páginas completas de relação de livros que você pesquisou. Perfeito. E essa pesquisa, você não chegou a ir a Portugal, não, né? Fui a Portugal. Foi a Portugal também? Esteve lá na Torre do Tombo? Na Torre do Tombo, não. Porque lá há determinados lugares que são muito difíceis de se penetrar e tem que saber o que você vai procurar. Né? Então, eu fui a Portugal e descobri coisas muito interessantes, que eu publico no livro uma foto da Sociedade Sarmento, lá de Portugal, que eles tomam conta de um sítio arqueológico de um povo muito antigo, que eles nem sabem que povo era esse. Podia ser celtas ou outros tão antigos quanto. E, então, eu consegui ir lá para checar essa origem também de Portugal, que Portugal também não surgiu de repente, foram povos árabes, e suevos e celtas que se mudaram, passaram pela península, né? E deram origem. Depois, todo mundo as coisas todas se encadeiam, né? Então, eu estive em Portugal, sim. Agora, quanto à sua pergunta sobre a pesquisa, é porque são muitos personagens e muitas coisas são equivocadas, são ditas de maneira duvidosa, e eu quis me certificar fiel, né? de cada ato, de cada procedimento, de cada pessoa. Então, foram muitos autores para cada personagem que eu tive que pesquisar. Por isso que deu um número muito, são mais de 300 livros consultados, que eu tenho todos eles, que se eu fosse consultar na biblioteca, eu levaria 20 anos ou mais dos que eu... Quer dizer, então o livro também abre uma fonte de pesquisa muito grande, né? Ah, sim. Porque no início do livro você relaciona os autores que você pesquisou, mas aqui no final você faz a referência a cada um deles. Sim, né? Eu faço a bibliografia. De todos eles são seguramente mais de 300 autores, 300 livros. E o que mais você gostaria de colocar em relação ao livro? Eu aqui estou falando sobre o livro do nosso amigo José Luiz de Mendonça Costa, Petrópolis na História. É um livro recentemente editado e publicado, e você fez até uma noite de autógrafo aqui recentemente. Foi né? em dezembro do ano passado. E o seu livro está aqui nas livrarias de Petrópolis? Está nas livrarias de Petrópolis, está em bancas de jornais, em pontos turísticos, porque um dos objetivos, claro que para o petropolitano acho muito importante, porque eu faço uma abordagem muito ampla, muito abrangente de toda a cidade, né, de todos os aspectos históricos, e para os turistas que vêm a Petrópolis sem saber o que era e voltam também da mesma forma. Então, eu acho que é importante que a história de Petrópolis seja contada. E o meu objetivo, a minha intenção foi essa, contar a história desde o início, praticamente até os dias de hoje. Há um projeto para novo livro?
Não, porque isso foi muito grande. É? E eu primeiro tenho que avaliar as repercussões do livro, desse trabalho. E pelo que eu estou sabendo, a repercussão é muito boa. Você já foi laureado recentemente? Ah, sim. O livro obteve o prêmio de literatura conferido pelo Prêmio Maestro Guerra Peixe, da Prefeitura de Petrópolis. E o prêmio de pesquisa histórica conferido pela Academia Petropolitana de Letras. Sei. E o Instituto Histórico? Lhe abrigou alguma O Instituto coisa? Histórico eu fui muitas vezes, me beneficiei muito das palestras a que eu assisti lá. Sou grato a todos aos palestrantes, professores e integrantes do Instituto Histórico. Eu cito muitos deles de cujo trabalho eu me vali, né? Então, é muito importante. Todas as atividades... É uma benção para Petrópolis ter o Instituto Histórico de Petrópolis. Mas já se habilita a ser um historiador do... Não, de maneira nenhuma. Do Instituto Histórico. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu já fico satisfeito de colaborar. O IHP, Instituto Histórico de Petrópolis. IHP. É uma entidade muito respeitada, tradicional, respeitada inclusive fora de Petrópolis. E eu acho que você já está com meio caminho andado para lá. Não é o meu objetivo, eu já fico muito grato pela atenção e tal. Muitos professores já leram o livro de maneira generosa, né? Então, só isso. Zé Luiz, você teve a oportunidade de pesquisar, uma coisa que realmente me frustra muito é o seguinte, a Catedral de Petrópolis, há pouco tempo, há cerca de uns anos atrás, descobriu-se um acervo lá sobre Petrópolis. Sim. E foi ainda na época do antigo vigário lá, o padre Jacques, que tomou a iniciativa de anunciar isso e tal, e havia uma perspectiva de se abrir isso de uma tal forma que o público pudesse consultar. Eu logo me habilitei na época, cheguei até a falar com o padre Jacques, não, você vai lá na secretaria e tal, e se habilita lá, que você vai poder ver os registros. Que é muito importante esse registro, porque tinha... Sim. Descobriu-se que havia aqui, no Córrego Seco, uma vida muito intensa, porque já havia uma paróquia aqui, haviam pessoas que moravam na região, eram batizadas. E, naquela época, os registros todos de nascimento eram feitos através do batismo na igreja. E esse acervo está lá. Só que, de repente, isso aí não se deu acesso ao público. Os pesquisadores não puderam ir à frente com isso. Embora a gente saiba que há gente da igreja que já utilizou esse acervo para escrever seu próprio livro, né? O que é altamente frustrante, porque se privilegiou determinadas pessoas para essa pesquisa e não se abriu ao público um acervo tão importante e tão interessante. Espero que a nossa Igreja Católica, né, aqui a nossa catedral, possa, de alguma forma, vamos dizer, resgatar isso, a cultura de Petrópolis, porque esse acervo realmente é muito importante. Imagina. E se descobriu que havia uma vida aqui, porque até então, os registros que nós temos do Córrego Seco é de que não havia nada, mas já havia, porque naquela época haviam fazendas de café aqui. Sim. Você sabe que essa nossa mata toda que temos aí não é uma mata primária, né? Não, de maneira nenhuma. Pois é, porque foi tudo queimado, tudo era fazenda de café e tudo. Então, muitas pessoas moravam aqui. Teve o auge. Tinha uma vida aqui, hein? Teve o auge. Depois é que caiu muito tempo, né? Quando foi aqui depois do Pedro I, ela já estava em decadência, mas teve o auge. Foi. Isso bem antes do Dom Pedro I. Muito antes. Muito antes. E de sorte que eu me sinto altamente frustrado por isso, porque eu queria fazer essa pesquisa. Perfeito. Depois alguém lançou um livro aí com esse material. Alguém que teve o privilégio. Que coisa. O privilégio
de ir lá e acessar e ninguém mais pôde. Que pena. Quer dizer, isso é uma coisa que no lamentável. meu modo de entender, lamentável, né? Lamentável. Para nós que somos pesquisadores, Sim, frustrante. Quer dizer que você esteve em Portugal, então, teve lá na onde? Para as defesas de história, foi na Alemanha, em Portugal e na França também. Ah, você esteve na França? Estive na França. E colheu algum acervo na Sim, França? importantíssimo. Na França, eu estive junto ao monumento que pouquíssimas pessoas já viram, que não é aquele Ícaro em homenagem a Santos Dumont. É um outro monumento, é uma pedra em granito, em homenagem ao voo de Santos Dumont, lá dentro do Parque de Bagatelle. Não tem nenhuma figura, é apenas um monolito, né? Muito com letras incrustadas. Eu tenho a fotografia também no livro. É importantíssimo para a verdadeira história incontestável de Santos Dumont. Está lá em Paris, no Saint-Cloud, no bairro de no Campo de Bagatelle, que é no campo de Boulogne-de-Bois, mas são. Que você pesquisou Santos Dumont também, né? Sim, porque Santos Dumont morou em Petrópolis. Ele era muito amigo de Petrópolis. E muito amigo também da Princesa Isabel, né? Sim, um dos voos. E o ajudou muito também lá. Sim, num dos voos de balão, ele caiu na casa da princesa lá na França. E ela deu uma medalhinha para ver se não acontecia de novo, né? E nessa pesquisa você verificou se tinha alguns dados dele aqui do Brasil? Lá? Sim. Lá? Não. Nem o guia de turismo sabia coisíssima alguma sobre isso que eu fui procurar lá. Nem eu conhecia nem o Ícaro e muito menos a pedra. É porque eu tinha Mas conhecia o Santos Dumont? Ah, sim, de nome. Mas ele era inclusive brasileiro. Morava na França há 30 anos, mas nunca tinha ido àqueles monumentos que eu fotografei. Eu que mostrei a eles onde eram esses monumentos. Ele nunca tinha ido lá. Eu demorei uma manhã inteira rodando, porque ele não sabia onde, nem eu. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta de que existia. O acervo de coisas do Brasil, fora do Brasil, é muito grande. Você encontra muito também em Londres, há muita pesquisa em Londres, até de historiadores brasileiros que vão a Londres para pesquisar sobre a história do Brasil. Tem um acervo fantástico também na Universidade da Flórida, a Universidade Estadual da Flórida. E eu já entrevistei uma professora que é brasileira, mas ela já está radicada lá há muito tempo, e ela é professora da universidade, e ela me falou que realmente é fantástico o acervo que tem lá. Eles conhecem mais a história do Brasil do que nós. O grande problema da história do Brasil hoje é que ela está sendo alijada por causa desse movimento socialista que existe nas escolas, a ideologização. Então, há um grande interesse em destruir a imagem do Brasil, a imagem nacionalista, a imagem patriótica do Brasil, para criar, então, uma realidade social, socialista. Lamentável. E isso se lamenta muito. Está muito prejudicado o estudo da história no Brasil. É verdade. Aliás, hoje, como o padre Paulo Ricardo falou da imbecilização do idioma do português, a imbecilização está em todas as áreas, está na matemática. Uma barbaridade. Tá difícil, na geografia, na história. Está difícil de se entender isso que está acontecendo. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de abrir para você, nós estamos com 2 minutos e meio aí de programa, gostaria de abrir a você agora nessa hora livre para você tecer suas considerações finais, falar um pouco do seu livro, naquilo que você achar mais importante. Bem, o livro ele aborda a história de Petrópolis, todos os aspectos. Eu não inventei nada, tudo isso existe já, apenas eu confirmei em pesquisas bem precisas. Consultei jornais, que são fontes primárias, documentos, arquivos da Biblioteca Nacional, do Senado Federal, da Câmara. Tudo isso foi feito e indicado no livro. Cada informação está indicada. Por isso que é uma bibliografia extensa e um número de notas muito grandes, mas porque são para justificar e para dizer onde isto foi buscado, porque essas coisas estão inseridas, é fácil de se confirmar. Muito bem. Meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer, dizer que estamos ao vivo também no Facebook.
Se você tiver alguma mensagem para mandar para nós, será muito bem recebida. E nosso programa sempre às quintas-feiras, ao vivo, a partir de 18 horas, e a nossa reprise é sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. E você poderá assistir tanto pela Rede Petrópolis Televisão, canal Tech Cable, ou também pelo RTP Play, que é o aplicativo da nossa emissora, onde você poderá assistir o programa e a programação da emissora através do Facebook. Meu caro amigo José Luiz de Mendonça Costa, muito obrigado pela sua presença, fiquei muito honrado. Volte sempre. Muito obrigado. Viu? O programa estará sempre aberto a você. Muito obrigado. E uma boa noite a todos, então, adeptos do programa, nossos fiéis escudeiros do programa Dossiê História. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.